acredito eu que os nossos corações estão contentes, como acabamos de cantar, né? E nós acabamos de finalizar, irmãos, né, as festas de aniversário das nossas queridas irmãs. No domingo passado foi o café da manhã para o Dia das Mulheres, mas também, né, aproveitando e fizemos aniversário da nossa irmã. Ontem, aniversário da irmã Laide, né? Então, ou talvez uma outra comemoração na qual você fez parte, né? Foi prestigiar uma pessoa e você passou um tempo bom, né? E talvez você se envolveu, se involucrou, existe a palavra em português, involucrar, envolver-se, tá? Essa é a mesma coisa. Você se envolveu, né, com muitas coisas, desde recepção de familiar, de preparar comida, preparar presente, né, e outras coisas com uma intenção. Você fez essa intenção de promover alegria, né, nas pessoas e até certamente uma paz com elas, né? E se tivermos a alegria e a paz, nós talvez agora estejamos satisfeitos, né, tranquilos, contentes de ter feito algo para nós e para os outros, né? Tudo isso é bom e deve ser feito com amor e com sinceridade, não somente para ficar bem com os demais, e por dentro eu estou morrendo, né? Não, é com amor e sinceridade para o convívio nosso aqui na Terra, né? Mas nessa noite eu gostaria de levá-los a observar e a entender onde reside, onde está a nossa verdadeira alegria e a verdadeira paz. A verdadeira alegria e a verdadeira paz. E como isso, né, a alegria e a paz, produzem um verdadeiro contentamento, uma plena satisfação, que não é perecível, assim como as coisas terrenais. Eu falei que talvez a gente comemorou os aniversários, e por uns dias a gente está bem, mas depois passa, né? A gente começa a pensar nos problemas do dia a dia e a nossa paz, a nossa alegria começa a diminuir, né? Mas não é sobre isso que a Bíblia aqui nos fala, sobre essa verdadeira alegria, essa verdadeira paz. Porque nós fazemos coisas aqui para nós e para os outros. Mas devemos entender que a vida daquele que está em Cristo, se sua vida está em Cristo, ela não é somente aqui na terra, mas na eternidade, né? Para todo o sempre. E o texto que nos fala ao respeito se encontra em Filipenses. Peço que você abra a sua Bíblia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 2 ao 7. Um trecho da palavra de Deus que nessa noite estaremos lidando com ela. Filipenses 4, 2 ao 7, que diz assim: Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o seu entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, irmãos, uma vez mais. Deus, soberano e eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite uma vez mais. E agora, nesse momento, nós queremos entregar os corações para ouvir a tua palavra e ser desafiados através dela. Que teu Santo Espírito, que reside em todo aquele que confessou a Jesus como seu Salvador, possa traduzir e nos iluminar na tua palavra, para que possamos ter vidas que te agradem, vidas que te glorifiquem. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que o livro de Filipenses, essa carta, na verdade, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né, aos cristãos da colônia
de colônia romana, em Filipos, né? E o tema dessa carta tem a ver com o encorajamento que Paulo faz para com aqueles irmãos, né? Paulo quer encorajar os filipenses a viverem uma vida como cidadãos não terrenais, senão cidadãos celestiais, né? De uma colônia celestial, não somente romana, senão uma colônia celestial, né? Evidenciando um compromisso crescente com o serviço a Deus e também dos uns para alguns outros, né? Uma vida conectada com Deus, mas também a serviço dos outros, assim como de manhã a gente está vendo os dons, né? O pastor está explicando os dons, e o Pedro bem falou hoje que os dons têm a ver com a edificação do outro antes que a mim, né? Pensando no outro. Então, Filipenses tem a ver com isso. Paulo escreve aos Filipenses pensando nisso, né? E aqui, nesse início do capítulo 4, né? No início, vocês viram que eu li a partir do versículo 2, mas o versículo 4, né? Ele começa com esse versículo 1, e Paulo chama os irmãos da igreja em Filipos a permanecerem firmes no Senhor. Ele termina assim, né? Amados, sim, meus amados, permaneçam desse modo, firmes no Senhor, né? Com a esperança da sua segunda vinda, de Cristo, né? Não de Paulo, de Jesus, o qual virá para transformar os corpos de humilhação para o corpo da glória dele, para serem cidadãos celestiais. Isso aí se vê no final do versículo 3, vocês leem de uma vez corrida, né? Mas tendo em mente essas últimas declarações aqui de Paulo, e agora essa sessão do versículo 2 começa, em primeiro lugar, exortando a duas irmãs da igreja em Filipos. E aí, especificamente, nos versículos 2 e 3, ele se dirige a duas pessoas, a duas mulheres, irmãs da congregação, né? E Paulo deixa registrados os nomes dela, então era algo grave aí, né? Evódia e Síntique, né? Mas antes de lidar com isso, irmãos, eu vou, essa noite, trazer para vocês 4 princípios ou verdades, né? Ao longo dessa perícope, 4 verdades. E a primeira, ela que Paulo está fazendo, o nosso Deus, através da vida de Paulo, né, nos trazendo uma reconciliação como uma expressão do Evangelho. O Evangelho, ela traz reconciliação, né? E aqui nos chama a atenção como Paulo, nessa sessão da sua carta, depois de vir escrevendo a igreja no geral, né, agora ela foca, né, especificamente em 2 pessoas, né, que já mencionamos os nomes, Evódia e Síntique. E a palavra que Paulo usa aqui, ela é de exortação mesmo, de um pedido encarecido, de uma rogativa, de um apelo a uma resposta, a uma ação, né? Então é algo que tem que fazer, né? Tanto para a Evódia como para a Síntique. Por isso ele fala, peço, eu não sei a versão de vocês, mas na NAA fala assim, eu peço a Evódia, olhando para ela, eu peço a Síntique. Então, 2 vezes. No original, no verbo tem duas chamadas de atenção. Peço a Evódia e eu peço a Síntique. Então, é algo importante que Paulo está querendo dizer, como se estivesse olhando para elas e falando isso. E Paulo clama, Paulo suplica, ou apela para cada uma delas a terem o quê? O mesmo modo de pensar, diz o texto. O mesmo modo de pensar. Nós não sabemos qual era esse motivo da briga, né? Pela qual Paulo fala diretamente para essas 2 irmãs em Cristo. Pelo que podemos notar, por causa da ênfase aqui do texto, por citar os nomes delas e pelo tom das palavras escritas de Paulo, nós poderíamos imaginar que algo estava acontecendo no relacionamento das duas irmãs. E a preocupação aí de Paulo era grande por ser elas mulheres que se esforçaram no evangelho, como diz no versículo 3, né? Elas se esforçaram no evangelho, na proclamação, ajudando a Paulo nesse ministério que foi encomendado por Deus de levar a mensagem de Cristo aos gentios. E elas eram, de fato, pessoas muito importantes, assim como toda a igreja, claro, em Filipos. E Paulo queria que elas continuassem sendo aquelas pessoas
que tanto o ajudaram, umas pessoas de serviço, um dom de serviço. Por isso, ele suplica a elas que juntas tenham o mesmo modo de pensar. E esse pedido, irmãos, vocês sabem que é algo que o apóstolo já tinha vindo falando ao respeito. Vocês veem no capítulo 2, versículo 2, Paulo fala o seguinte: então completem, falando para aos filipenses, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de pensar. Vemos a mesma frase sendo dita. E Paulo exortou a igreja a terem o mesmo modo de pensar, a estarem unidos com o contentamento que Cristo traz, com o seu evangelho. E logo também no mesmo capítulo, um pouquinho mais para baixo, versículo 5, capítulo 2, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outra vez a frase sendo dita, mas agora a exortação era de ter o mesmo modo de pensar de Cristo, não somente entre as pessoas, mas agora de Cristo, a mente de Cristo. Não somente estar em harmonia uns com os outros, mas o pensamento deles devia ser igual ao de Cristo Jesus, como o exemplo supremo daquele que veio ao mundo, daquele que se humilhou e se entregou por eles. A gente vê no capítulo 2 também, o exemplo, o esvaziamento de Cristo, de como ele se entregou por eles, por nós. Mas também no capítulo 3, no versículo 15, novamente, aparece essa frase sendo dita aí. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. Agora, Paulo aqui coloca em comparação com aqueles que colocam suas mentes nas coisas terrenais. Os cidadãos celestiais devem pensar como Cristo. Pensar em harmonia uns com os outros, e não como os perdidos. Paulo está falando isso, está se referindo a isso. E aí entra esse contexto aqui de Evode e Sintique, porque as diferenças que elas tinham deveriam ser enterradas, ou disseminadas por causa do evangelho que elas mesmas pregaram antes. E a mente delas deveria estar alicerçadas no Senhor. A mente delas alicerçadas no Senhor. E na sua obra do evangelho. Então elas tinham como ocupar a mente e como colocar em prática essa mente ocupada, E não em outras questões que causavam algum tipo de divisão entre elas, O texto aqui não deixa claro. Não podemos, pode ser muitas coisas, Mas algo estava incomodando elas que não tinham esse mesmo modo de pensar. E aí no versículo 3, vemos Paulo que ele até agora chama outro irmão, outro irmão em Cristo, a auxiliar a essas duas irmãs nessa tarefa de ter o mesmo modo de pensar, porque talvez a situação estava saindo do controle até, Por isso ele chama a outra pessoa. E diz o texto que é o fiel companheiro de julgo, ou de trabalho. E aqui não é chamado diretamente pelo nome, interessante. E não temos a certeza de sobre quem o apóstolo Paulo está se referindo, está falando, Alguns comentaristas dizem que a palavra companheiro de julgo, por ela no grego ser uma só palavra, que é sísigo, poderia ser um nome próprio. Então, Paulo, talvez o fiel sísigo venha me ajudar. Poderia ser, mas não é algo, porque o nome sísigo não aparece como chama, no censo, como você faz, não aparece no cartório daquele então. Então, é algo, pode ser que apareceu um sísigo aí sem registro, mas, por enquanto, é companheiro de julgo. Mas o texto nos deixa em claro que ele era um amigo fiel, de Paulo. Ele é um amigo, na batalha de pregar o evangelho, assim como o apóstolo Paulo. E ele chama esse auxiliar e a dar assistência a essas duas irmãs e ajudar assim na reconciliação, de se olharem umas para as outras, e terem o mesmo modo de pensar de Cristo. E assim como elas foram no começo. O texto aí nos diz, que eu já tinha falado, juntas se esforçaram com Paulo, no evangelho,
Ambas estiveram trabalhando, expondo do seu tempo, né, em prol do evangelho, e agora deveriam continuar fazendo isso, né, tendo a igreja em Filipos. Assim também fizeram com Clemente e outros colaboradores que certamente tinham seus nomes registrados no livro da vida, como diz Paulo, né? Aqueles que pertencem a Deus, aqueles que são selados pelos Espíritos, comprados pelo sangue de Jesus. Irmãos, com isto, o que temos visto até aqui é um chamado, uma exortação de Paulo, né? A uma reconciliação que somente o Evangelho é capaz de trazer. Talvez vocês conheçam as pessoas que não são cristãs, que brigam, mas logo o dia seguinte estão bem, né? Bem por elas, mas não chega a haver uma reconciliação com o Senhor, né? E nós que temos o Evangelho e nós que temos a Cristo, isso muito mais deve fazer. A gente não deve se deitar com o remorso, né? Que não se ponha o sol sobre nossa ira, né? Então tem que ser mais rápido a nossa resposta enquanto à reconciliação, né? Talvez, eu não sei, se no nosso meio nós temos pessoas que estiveram como Evode e Síntico, não somente mulheres, homens também, vamos falar aqui, no começo lutando lado a lado em prol do Evangelho, né? Servindo juntas na igreja, se ajudando durante a semana em questão referente à Igreja de Cristo, mas que com o tempo surgiram mal-entendidos, onde começaram a se separar e a se desviar sua mente daquilo que os une fortemente, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo principal da nossa união. Por isso somos irmãos em Cristo. Quem nos une é Cristo. E o encorajamento aqui a exortação, é que exista entre você, entre eu, entre a outra pessoa, o mesmo modo de pensar. E esse pensamento ou mentalidade deve ser o de Cristo, como temos exemplo aqui em Filipenses. Assim como Cristo nos amou, se entregou por nós, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para nos dar salvação que não nos é merecida, por graça, que nos perdoou dos nossos pecados e nos deu a reconciliação com Deus Pai. Antes de você brigar, ou se você já brigou com a pessoa, pense na reconciliação que Deus fez em você por meio de Cristo. E aí você atua reconciliando com a outra pessoa. Pensa nisso. E assim Ele quer que nós perdoamos a nossos próximos com quem hemos brigado e sejamos cumpridores do seu mandamento. Na oração do Pai Nosso, nós encontramos o que Jesus nos ensinou a respeito em Mateus 6,12, né? A última parte da oração, Jesus diz assim: e perdoa nossas dívidas, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Pensemos nisso, queridos irmãos, pensemos, e que Deus haja em nós através de um quebrando nossos corações e nos leve a perdoar, né, ao nosso irmão e a ter o mesmo modo de pensar em Cristo, para a sua glória. Certamente o contentamento vai estar presente na sua vida, no seu coração, causando alegria, né? Quando nós perdoamos e quando nós recebemos perdão, nosso coração, né, começa a palpitar, né? Porque essa obra é do Espírito que está em nós. E o texto continua a nos ensinar ainda mais, porque aí o apóstolo Paulo agora novamente se dirige, já não mais a Evode e a Sintique, né, a partir do versículo 4, e não mais também ao fiel companheiro, mas agora a toda a igreja, né? E esse é o segundo ponto, a partir do versículo 4, a ordem de nos alegrar, né? A ordem, né, imperativo de nos alegrar no Senhor, para que o nosso contentamento seja pleno, né? A alegria deve estar no Senhor. E no versículo 4, Paulo ordena e exorta aos irmãos a alegrar-se, né? A regocijar-se no Senhor, na pessoa de Cristo, porque em Ele deve estar a alegria, né? E não em outra coisa, não em comemorações, de fato, como eu falei no começo, a gente se alegra, mas é uma alegria que vai passando ao passar os dias, né?
Mas em Cristo, né, isso aí deve perdurar. Por isso disse sempre, né? Não depende de circunstâncias passageiras que causam a nossa alegria, mas depende de aquele que é digno de toda confiança, daquele que é soberano e ele está vivo. A gente, na nossa fé, a nossa alegria não está em alguma coisa vazia, não está em algo etéreo, não. É uma pessoa que vive, que reina, está dessa do Pai, né? E é um chamado a estar alegres no Senhor, né? Assim como Paulo também já tinha feito no capítulo 3, no versículo 1. No capítulo 3, versículo 1, Filipenses. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Então, ele já estava chamando a igreja a estar alegres no Senhor. Aí, Paulo enfatiza, sendo repetitivo, para que os seus leitores, né, possam compreender que a alegria é um contentamento na pessoa de Cristo. Por ser ele a maior dádiva de Deus. O maior presente que o ser humano recebeu é a salvação em Cristo, a pessoa dele. Paulo desfrutava, nós vemos que ele desfrutava disso, mesmo estando na prisão. O contexto de Paulo aqui é em algemas. Né? Imagine ele falando sobre alegria estando em prisão. Quem faria isso? E agora ele lembrava seus irmãos filipenses a terem a mesma disposição de regozijar, estar alegre, né? Naquele que os salvou e naquele que os regenerou pela sua graça. O salmo que nós lemos hoje à noite, o 32, né? Eu não vou ler de novo, mas o versículo 11 desse salmo, parece que o apóstolo Paulo estava ecoando, né, o Antigo Testamento, como é comum. A maioria dessas cartas ele traz, né, muita coisa do Antigo Testamento. Por isso, nós não temos a Bíblia partida, irmão. Nós pregamos, sim, o Novo Testamento, mas a base está no Antigo. Né? Nós não podemos desassociar, porque hoje em dia tem várias pessoas, não, deixa o Antigo, hoje é o Novo. Né? Não é assim que funciona. A palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada. Do Gênesis ao Apocalipse. E parece que Paulo aqui está ecoando, né, o Salmo 32:11, que diz assim: alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Todos vocês que foram perdoados, cujos pecados foram cobertos pelo sangue de Jesus na cruz. Todos vocês que reconheceram a santidade de Deus, desse Deus maravilhoso. Sim, você deve se alegrar. Você deve estar regozijado. Regozijar no seu Deus Salvador. Se a tristeza invadir sua mente, né, lembre disso. Lembre disso. Certamente era para que todos nós, mesmo tristes, errantes, perdidos, como muitos agora estão, longe do Senhor. Mas quando Cristo veio até nós, já não há motivo para andar dessa maneira. Senão alegres, vivificados em Cristo. Nós enfrentamos, sim, os problemas da vida que são fortes aqui, né? Que nos traem muitas preocupações, que deixam o nosso semblante, né, caído. Mas lembremos dessa exortação aqui que estamos na palavra de Deus, de estar alegres por causa do Senhor. Tudo o que Ele fez por nós. Isso deve encher deve ser uma vitamina, né, do dia. Nos alegrar no Senhor. Mas Paulo ainda continua descrevendo a respeito de alegrar-se no Senhor, né? E agora ele pede aos seus leitores a serem testemunhas visíveis de moderação, que é a partir do versículo 5, testemunhas visíveis de moderação. Como a alegria devia estar em Jesus, né? Agora Paulo quer que essa alegria, em certa maneira, seja também exteriorizada, né? Exortando-os a serem moderados, a serem amáveis, a agirem com equidade com todas as pessoas da comunidade, mesmo enfrentando alguns problemas, né? Essa é a exortação do Pai. Tenha a mesma moderação, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, procurando o que é melhor para os outros e não somente para si mesmo, não pensando somente em nós, olhando para o nosso próprio umbigo.
E podemos entender que isso era algo que qualificava os crentes em Filipos, né, no começo. Por isso Paulo fala que a moderação que há em vocês, que ela seja conhecida, né? Eram irmãos que talvez se apoiavam mutuamente no começo, né? E Paulo quer que isso seja conhecido por todos os homens. Talvez algumas versões não trazem aí, né? Todos, mas no grego está por todos os homens. Todas as pessoas devem olhar isso em vocês, né? E talvez dessa maneira influenciar as outras pessoas, né? Através da moderação, agindo com equidade, sendo amável, né? E testemunhando o evangelho com isso. E esse versículo 5 conclui dizendo que perto está o Senhor, perto está o Senhor. Esta oração de Paulo, irmãos, poderia estar fazendo uma referência a duas coisas que se encaixam perfeitamente seguindo a linha do contexto. Eu acho que eu já tinha falado isso no culto de oração no começo, né? Mas eu vou repetir para ficar nas nossas mentes. Paulo poderia estar falando sobre a vida de Jesus, assim como ele fala no capítulo 3, versículo 20. Paulo está se referindo ao corpo transformado de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, né? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Está se referindo quando Cristo volte, né, a nos dar um corpo glorificado. E essa segunda vinda de Jesus resolveria certamente todos os problemas daqueles que estavam atravessando por circunstâncias de perseguição, né, de injúrias, de pessoas que queriam avaliar o peregrinar daqueles cristãos em Filipos. Jesus voltaria, nós cremos que ele voltará, né, com todo o seu poder, e ele faria justiça para com os justos e para com os ímpios, e daria a sua devida sentença como um justo juiz. E nós trocamos os verbos pelo futuro, né? Jesus voltará com todo o seu poder e fará justiça para com os justos e os ímpios, e dará a sua devida sentença como um justo juiz, quando ele volte. Mas também Paulo, irmãos, poderia estar se referindo a que o Senhor está cerca, está perto, próximo, né? Preparado para socorrer o seu povo, em ouvir a todos aqueles que clamam por ele, em providenciar as bênçãos para lidar com o dia a dia e os problemas da vida. Por isso Paulo talvez fale, alegre-se no Senhor, né? Perto está o Senhor, sua alegria está perto, está perto. O Salmo 145, versículo 18, diz o seguinte, Salmo 145, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E isso aqui se encaixa perfeitamente com o que Paulo fala em seguida sobre as orações e sobre as súplicas nos seguintes versículos. Mas antes, irmãos, isso aqui nos deve levar à meditação e ver se nas nossas vidas estamos atuando com moderação. Se nós estamos sendo amáveis uns com os outros, não somente com nós aqui da igreja, senão com os de fora, né? Mesmo recebendo dos outros rejeição, como era o contexto aqui deles. Recebendo provocações, né? Porque a exortação aqui é para nós também. Deus em Cristo Jesus, irmão, nos deu tudo o que precisamos para ser pessoas amáveis e alegres, que buscam, em primeiro lugar, glorificar o seu nome atuando aqui dentro da igreja, sim, com nossos dons, com nossos talentos, mas também fora, né? Sendo testemunhas visíveis de moderação. Nos resta a nós ser obedientes, a saber que o Senhor está presente para nos auxiliar em nossas faltas, na tudo que a gente precisa, porque Ele é perfeito e Ele tem tudo para nos saciar nas nossas faltas. E para concluir essa sessão, nos versículos 6 ao 7, o apóstolo Paulo aborda agora sobre o tema da oração e da gratidão como um antídoto contra a preocupação da qual estava se referindo, contra os problemas que existiam na igreja, né, a falta daquele mesmo modo de pensar, né, que é a oração e a gratidão, né, e uma gratidão alegre,
que promove a paz de Deus. E diz o versículo 6, não fiquem preocupados com coisa alguma. Talvez os filipenses estavam passando por algum momento de preocupação e de incerteza, nós já vimos o contexto. Talvez por causa de também o apóstolo Paulo estar na prisão, por ser ele uma grande pessoa que os motivava bastante na pregação do evangelho no começo. E isso também se inclui os problemas mal entendidos entre a congregação que perturbava eles, os deixava inquietos, não havia uma harmonia entre eles. Então, aqui Paulo, novamente, da forma imperativa, escreve que não devem ficar assim. Não fiquem preocupados. É uma ordem, uma expressão. Não estejam ansiosos, não estejam preocupados, não estejam inquietos. Uma ordem do apóstolo Paulo. Mas que, ao invés disso, né, tem um mas aí, que dá um contraste, né, dá uma resposta. Os crentes filipenses deviam levar diante de Deus os seus pedidos, as suas inquietações, suas preocupações, aquilo que os perturbava, aquilo que na qual as suas mentes, ao invés de estar no Senhor, estavam maquinando e causavam ansiedade, né, entre eles. E a maneira de levar ante Deus tudo isso é por meio da oração e da súplica, disse o apóstolo Paulo. Nós podemos entender a oração aqui como uma forma reverente de uma petição dirigida a Deus, né? E a súplica como um clamor humilde, com a esperança de que as necessidades elas vão ser supridas por Deus. Nós aguardamos o sim, mas nós também esperamos o não do Senhor. Ambas estão juntas, e essa maneira de levar os pedidos ante Deus, né? Em oração e súplica. Mas Paulo ainda descreve como isso deve ser feito, né? De que maneira? E aí ele diz com ações de graças. E essa gratidão, ela deveria ser feita, né? Ela deveria fazer parte, do pedido. Não somente reclamando daquilo que para eles era algo urgente, mas sendo agradecidos por aquilo que já tinham, né? Ou por aquilo que o Senhor, em sua soberania, em sua providência, os daria e já tinha dado para eles. Então, a ação de graça deveriam ser expressas nas orações e nas súplicas desses irmãos filipenses, né? E aí, no versículo 7, já prestes a concluir, e como resultado, se eles fizerem isso, né? Se eles chegavam a concluir isso, algo grandioso que somente o único Deus verdadeiro, algo que somente Ele, o nosso Deus soberano, seria capaz de dar aos seus filhos, né? E aí o que ele diz? Que é a sua paz. A sua paz guardaria os corações e as mentes deles em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz é aquela que, em primeiro lugar, ela reconcilia o pecador com Deus Santo. Essa paz é aquela que foi declarada, estabelecida na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Começa por aí. Porque o ser humano, desde a queda, né, como nós sabemos, a história da humanidade, ela foi separada da presença do Deus Santo. Foi colocado fora do jardim. Foi colocado fora da presença de Deus. Foi quebrado o relacionamento que existia a esse lugar entre o Deus Criador e o ser humano como criatura. E aí foi aberto um abismo enorme entre o homem e Deus, por causa desse pecado. E nós vemos que o homem se tornou um ser pecador, não por cometer pecado, senão porque ele é agora um pecador. Sem direito mais a esse acesso, a essa presença divina do Deus Santo. Aí foi estabelecida uma inimizade entre o Criador e a criatura. E a partir daí o homem rejeita a Deus, como diz Romanos. Ele agora se tornou seu inimigo e agora ele está em guerra contra esse Deus Santo. A natureza pecaminosa agora faz parte da essência do ser humano, e agora ela se revolta contra Deus, rejeita Deus.
Mas quão grandiosa é essa paz de Deus que veio ao homem. Quão grandiosa é essa paz. Que veio para o resgatar, que veio para desfazer essa inimizade. A paz de Deus veio na pessoa de Jesus Cristo. Ele veio a buscar e a salvar ao perdido e a chamar agora, já não mais de inimigo, senão de amigo. A todo aquele que vê a Cristo como o único meio de salvação desse estado pecaminoso. A paz entre o homem e Deus, ela é restaurada por meio de Cristo. É uma paz que se encarnou, que veio e habitou entre nós. E todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus, diz a palavra dele que a paz de Deus é colocada em seus corações. E essa é a maravilhosa paz da qual Paulo está se referindo aqui, irmãos. Do nosso maravilhoso Salvador, que é Cristo. Amém? Essa mesma paz que provém de Deus é aquela que cobre, diz ele também aí, que guarda os corações e mentes dos crentes. E vocês sabem que a palavra aí, guardará, ou guardo, né? Ela era também utilizada para indicar uma certa segurança militar no contexto no qual Paulo estava. Ele estava preso. Ele estava custodiado por prisioneiros, né? Paulo ele estava sendo guardado, ele estava em guarda ou em guardo em Roma. E ele quer agora exemplificar da mesma maneira, né, que a paz de Deus atua como um sentinela que protege o coração e a mente do filho, de todo aquele que crê em Jesus, não somente cada vez que eu me aproximo, senão 24 horas, 7 dias da semana. Até que essa paz, que esse guardo, né, de Deus venha e habite novamente entre nós na sua eterna morada. Aí o tempo, 24 horas, eu acho que vai se esfumar, né? Nós vamos estar perto do nosso Senhor, guardados nele, como já estamos de fato. Nós já desfrutamos dessa segurança, desse guarda do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Nós já desfrutamos isso. Isso me fez lembrar quando Moisés, em Êxodo, lá no capítulo, deixa eu abrir aqui, no capítulo 6, Números, no capítulo 6, né? Quando nosso Deus diz a Moisés para que fale com Araão e com seus filhos, né? E para que os abençoe, referindo as seguintes palavras, que a gente conhece como a bênção sacerdotal, né? E tem muito a ver com isso, com como Deus guarda os nossos corações, né? Essa paz de Deus. Diz assim, Números 6, versículos 24 e 26. O Senhor os abençoe e os guarde. É Ele que vai guardar. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que os vivifique, que os enche de alegria, que vocês fiquem com os seus corações alegres, né, com o rosto do Senhor, né? E tenha misericórdia de vocês, que perdoe os seus pecados. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. E lhes dê a paz. Eles já estavam desfrutando da paz. E nós agora em Cristo ainda mais, irmãos. Ainda mais. Isso nos deve levar certamente a acatar a exortação de Paulo aqui, né? Parar de preocupar-nos. Né? Não é fácil. Eu sei que proferir palavras bem escrevi aqui, né? Mas na ação é difícil, né? Parar de preocupar, de ficar ansioso, de ficar inquietos. Difícil. Mas devemos fazer um esforço, né, em Cristo Jesus, que Ele nos deu o poder para atuar assim. Nós devemos parar de querer resolver os nossos problemas da nossa maneira, como era Evódia e Sinti, que nos estavam conciliando, né? Por isso, Paulo tem o mesmo modo de pensar de Cristo, e Ele que vai fazer vocês pensarem iguais. Nós devemos parar de estar gastando nosso tempo maquinando, ocupando a nossa mente somente em um problema, né? E muitas vezes os nossos problemas são pequenos demais e a gente começa a colocar mais água no copo, né? E ao invés de descansar no Senhor. E isso até chega a gastar a nossa energia e a nossa saúde, né?
Nós devemos lembrar que Pedro também fala, em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, Pedro disse assim: lancem, né, joguem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida, de novo a palavra cuidar, guarda, né, de vocês, porque ele cuida de vocês. Isso me fez lembrar ao livro do John Bunyan, né, O Progresso do Peregrino, quando ele vai chegando na cruz, né, o que acontece com ele, a mochila dele começa a cair. E assim deve ser, a gente deve lançar nossas cargas de frente da cruz de Cristo. Porque ele já morreu por nossos pecados. Ele já fez a expiação dos nossos pecados. Ele já nos reconciliou com Deus Pai. E ele é a mesma paz que habita em nós. Que nós devemos fazer, como diz o texto, ir diante da presença de Deus, agradecidos, sendo gratos a Ele. Falar a Deus sobre os nossos problemas, de fato, temos que fazer isso. Deus certamente já conhece todas as nossas necessidades. Somos nós, muitas vezes, que não reconhecemos isso, né? E orações e súplicas, elas devem ser levadas diante de Deus, com a consciência de que tudo que nós somos, né, e de que tudo que nós temos é pela graça de Cristo, sua graça e sua misericórdia. Nós oramos a Deus, elevamos as nossas orações sendo gratos, sendo agradecidos. Nós suplicamos a Deus, mesmo estando desesperados com os nossos problemas, com ações de graças. E aí lembremos da promessa, né, que é a paz de Deus, aquela tranquilidade máxima, né, ante os nossos problemas da vida vital. Naquele contexto que eu li Números, a palavra que aparece aí, e a paz, né, que vem do Senhor, é a palavra shalom, né, e ela não somente quer dizer uma ausência de guerra, né, senão ela quer dizer um bem-estar do ser humano em todo o seu, na sua composição, sua mente, seu coração, né. Então ela é muito mais que uma ausência de um problema, um shalom, não. Tem a ver com uma reconciliação com Deus Pai, em primeiro lugar, através de Cristo. E todo um bem-estar, né, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Certamente a alegria no Senhor e a paz de Deus, alegria no Senhor, em Ele, e a paz de Deus que lhe pertence, produzem o contentamento. Dessa maneira nós podemos chegar a estar contentes, como nós cantamos. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Ele nos satisfaz. E isso, alegria no Senhor, a paz de Deus que produz o contentamento, é o fruto do Evangelho. É o fruto do Evangelho que chegou nas nossas vidas e que nós agora devemos levar para fora. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Obrigado pela atenção e que a palavra que foi exposta essa noite possa ecoar, né? Possa fazer efeito nas nossas vidas. Amém?